Olá! O que a indústria brasileira acha que é preciso ser feito pelo futuro presidente para que ela cresça e gere mais empregos? Desde 1994, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresenta aos candidatos ao Planalto sugestões para melhorar o desempenho do setor, que no ano passado respondeu por quase 19% do PIB brasileiro. É o que vamos conversar com Renato Fonseca, Superintendente de Desenvolvimento Industrial da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Renato, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, eu agradeço o convite. Muito obrigado. Desde 94 a CNI já tem essa precaução, já toma esse cuidado, se posiciona politicamente em defesa do setor, apresentando propostas para os candidatos à presidência da República, e nesse ano foram 21 medidas sugeridas, né, Renato? Em termos gerais, de que trata essas medidas? Eu sei que é muita coisa, então vamos tentar ficar no geral e depois a gente vai no específico. E como elas foram recebidas, como essas propostas da CNI foram recebidas nesse ambiente eleitoral do Brasil? Silvio, nós construímos essas propostas com base no Mapa Estratégico da Indústria, que é um documento que dá as diretrizes onde os fatores mais importantes para aumentar a competitividade da indústria e do país como um todo. Obviamente, a gente tem o famoso custo Brasil. Então, na verdade, são medidas que a gente fala que são medidas sistêmicas que vão favorecer não só a indústria, mas a agricultura e serviços, ou seja, o país como um todo. E tem um grupo também de medidas específicas para o desenvolvimento da indústria. Então, a gente pode dividir esses 21 documentos. Na verdade, nesse documento existem diversas propostas, são mais de 100 propostas no total. Mas os documentos foram feitos para trazer exatamente uma avaliação, fazer um diagnóstico do que está acontecendo, comparações internacionais e aí sim construir as propostas que foram apresentadas à sociedade. Você mencionou que algumas dessas propostas são propostas que não interessam, claro, somente à indústria, mas a todo o Brasil. São propostas, reformas estruturantes, e uma delas, a gente sempre conversa sobre ela aqui na TV Senado, é a reforma tributária. Ela realmente é inadiável? Uma pesquisa mostrou que 56% dos empresários veem a reforma tributária como a principal medida que o futuro governo do Brasil, que toma posse em 1º de janeiro, toma posse no ano que vem, precisa adotar. Essa é a visão da CNI? Exatamente. Nós até acreditamos que ainda esse ano, antes do novo Congresso tomar posse, do novo presidente, é possível passar aqui na comissão, aqui no Senado, é um projeto que tem um consenso que nunca se conseguiu montar nesses 20 anos, 25 anos de discussão de reforma tributária. E ele é essencial, e eu diria até principalmente para a indústria, porque exatamente os setores que têm cadeias produtivas mais longas, eles são penalizados com uma cumulatividade de alguns tributos, e a gente tem hoje um sistema que ele penaliza as exportações e taxa, tributa investimento, dificultando o crescimento. Então, como você falou, assim, essa é um dos pontos principais se você quer que o Brasil volte a crescer. E aí a crescer de maneira 3%, mas de maneira constante durante vários anos. A gente já teve crescimentos até mais forte um ano, mas o nosso histórico, histórico recente principalmente, ter um crescimento e depois ter uma recessão, ter um crescimento e uma recessão, exatamente porque o país não consegue sustentar essa competitividade devido à parte da tributação. E qual é o modelo de reforma tributária que a CNI defende? Por exemplo, se discute muito taxação de super ricos, vai haver aumento de imposto, por exemplo, sobre a renda corporativa? Olha, aí são duas reformas, A reforma que está hoje, baseada na PEC 110, é uma reforma da tributação sobre consumo. Nesse tipo de tributação, nós defendemos praticamente o projeto que está aí, que é um imposto de valor adicionado, pode ser um dual, com os estados tendo a sua alíquota e o governo federal com a sua alíquota, mas é importante que seja as alíquotas mais próximas possível entre os setores, evitar muitas exceções, e quanto mais exceções tem, aqueles que continuam pagando vão pagar mais caro. Então, a gente precisa evitar as exceções, que seja realmente um valor adicionado, ou seja, um crédito que a gente chama de financeiro. Hoje, o ICMS, por exemplo, tem crédito, mas é um crédito difícil de calcular, porque se a energia vá para a fábrica, ela pode ser utilizada, mas se ela for utilizada nos escritórios, não pode. Então, a gente tem uma burocracia, uma quantidade de tributos, e isso dificulta muito. E, obviamente, dá mais transparência ao consumidor. Ele vai saber quanto ele está pagando de tributo naquele bem. Acho que isso é importante para a sociedade tomar suas decisões.
Você mencionou a questão da tributação corporativa, sobre as empresas, o imposto de renda que a gente conhece, né? A gente defende também essa tributação de dividendos e na renda. Hoje no Brasil só cobra renda. Isso é diferente do que os outros países fazem. Com a entrada do Brasil no OCDE, é importante que a gente caminhe a nossa legislação também para a proximidade que esses países fazem. Tá? São países desenvolvidos que já testaram mais de um sistema. Ou seja, então, é importante que a gente, olha, por que esse está dando certo? Vamos tentar adaptar o nosso a esse sistema. E a tributação, separando dividendos e tributação sobre a renda da empresa, ainda tem uma vantagem que ela vai estimular as empresas a reter esse lucro e investir, né? Porque com isso ela vai ter uma tributação menor. Bom, você mencionou que o Brasil tem vivido ciclos de crescimento e ciclos de recessão, alguns picos de bom desempenho econômico, mas também alguns anos bastante difíceis, como, por exemplo, os que nós estamos passando atualmente. E uma das grandes vítimas desse sobe e desce brasileiro ao longo das últimas 4 décadas foi a indústria, né? A indústria, ela teve altos e baixos sim, mas os números mostram que, passo a passo, ela vem encolhendo no Brasil, pelo menos no que diz respeito à sua participação dentro da riqueza nacional, o PIB. São essas deficiências, essas incorreções estruturais que têm causado esse encolhimento do setor industrial no Brasil? Exato. Isso a gente divide que tem 3 ações que a gente precisa da indústria. Obviamente tem um dever de casa dentro da empresa, né? Embora hoje você tenha algumas empresas com tecnologia de ponta, né, com uma produtividade elevada, mas não adianta ter produtividade elevada se na hora de transportar a mercadoria até o consumidor ou até outro país, você tem uma infraestrutura que encarece o seu custo. Se você tem um sistema tributário que joga uma carga ainda de tributos que é exportada junto com o bem, né, se a burocracia dificulta isso, então é óbvio que você tem que fazer o dever de casa, né, investimento em gestão, investimento em inovação pelas empresas, capacitação dos trabalhadores, né? Principalmente agora nesse mundo digital, onde as coisas mudam muito, isso tem que ser constante, mas precisa ter o trabalho do país como um todo, que é o que a gente chama esse custo sistêmico, custo Brasil, né? Que é melhorar a infraestrutura do país, por exemplo, melhorar a educação, a qualidade da educação brasileira, porque não é a empresa sozinha que ela vai conseguir capacitar o trabalhador. Esse trabalhador precisa ter uma base educacional boa, você precisa ter uma redução de burocracia para exportar, para pagar tributos, para abrir as empresas, ou seja, são várias dificuldades de uma cultura, né, que infelizmente na nossa cultura, aquela cultura da desconfiança, então quanto mais se desconfia, mais você pede um atestado, né? Você não pede só o seu nome, você pede a carteira de identidade, o número do CPF, assina 2 vezes, testemunha, e isso acontece com a pessoa física, a gente sofre essa burocracia, as empresas sofrem muito mais. Então, para fazer a empresa brasileira competitiva, isso é importante. Deixa eu dar um exemplo. O mundo, no início desse século, passou por uma transformação forte, aonde você construiu cadeias globais de valor, ou seja, onde a produção ela se pulverizou em vários países, né? E foram principalmente para a China, principalmente para a Ásia. O Brasil ficou praticamente de fora. Por quê? Porque o Brasil não conseguia entregar o produto no prazo, o Brasil não conseguia fazer um produto competitivo. Nesse momento, a gente está tendo um movimento, tanto na questão, uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China principalmente, mas o efeito da pandemia mostrou que é arriscado você concentrar o fornecimento de insumos num só lugar, numa só região do país. Então, é um movimento muito forte, tanto dos países europeus como dos Estados Unidos, outros países, para diversificar. E aí é uma oportunidade do Brasil para entrar nessas cadeias, oferecer produtos, oferecer partes e peças, componentes. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se nós fizermos o dever de casa e reduzirmos burocracia, ajustarmos o sistema tributário e melhorarmos nossa infraestrutura. A sua resposta foi bastante completa e nós vamos voltar a alguns desses pontos que você mencionou ao longo da entrevista, falando ainda em questão da indústria, da redução da indústria no Brasil. Menos indústria, as pessoas às vezes não entendem que menos indústrias são menos empregos e principalmente menos empregos com melhores salários, que a indústria costuma pagar melhores salários, né? Porque os profissionais que trabalham na indústria, em geral, são profissionais que têm que estar mais qualificados. Como as propostas da CNI abordam esse desafio de preparar a mão de obra do trabalhador brasileiro para esses 3/4 de século que nós ainda temos pela frente, o século XXI, de tantas transformações? Olha, uma das propostas na área de educação, né?
Obviamente, a gente precisa melhorar a qualidade da educação básica, ou seja, isso precisa vir do aluno. A gente conseguiu colocar todas as crianças em idade escolar, do início, né, do ensino fundamental na escola, mas quando você chega no ensino médio, você começa a ter uma evasão escolar, exatamente porque aquele estudante que ele não vê perspectiva de chegar na universidade, e apenas 20% chegam nas universidades, isso é normal, e aqueles 80% não têm a profissão. Então, para ele é melhor sair da escola e começar a aprender uma profissão do que se formar no ensino médio. Por isso que a reforma do ensino médio ela é importante ser implementada. Você criar a oportunidade de se fazer uma educação profissional junto com o ensino médio. E aí você vai sair um profissional mais qualificado, que pode ir para a universidade, e vai ser um profissional com curso superior ainda melhor qualificado, ou ele vai direto para o trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente coloca é um programa, uma política de emprego. Política de emprego não faz mágica. O emprego só aumenta se a economia cresce. Mas qual é a importância de uma política de emprego, principalmente nesse momento? O Brasil passou por uma crise muito profunda de 14 a 16. Ali o PIB caiu cerca de 10% nesse período. A partir daí, quando a gente começou a recuperar, veio a crise da pandemia. Isso gerou um desemprego de longo prazo, que aquelas pessoas que perderam o emprego ali em 14 e até hoje não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Essas pessoas precisam ter uma atenção especial, uma requalificação, uma política de encontrar o trabalhador com a empresa que está precisando. Então, uma ação do governo nesse sentido. Então, também é importante, uma dessas medidas é exatamente você melhorar o sistema de emprego, fazer uma integração total no país, colocar todas as carreiras, não só técnica, mas também a de ensino superior, e fazer um trabalho de capacitação, principalmente na parte de digitalização. É muito difícil a gente capacitar as pessoas desempregadas na sua profissão, porque são pessoas desempregadas em momentos diferentes, em lugares diferentes, em cursos diferentes. Então, você não tem cursos suficientes para pegar essas pessoas. Mas se a gente consegue, como o Senai vem trabalhando, fazer um curso de digitalização genérico, que vai servir para qualquer profissão, isso vai ajudar ele depois a entrar num curso mais específico, mas com essas ferramentas novas da tecnologia que está surgindo. Até porque a gente sabe que muitas pessoas jovens hoje em dia, elas assim, a única profissão que eu tive na minha vida, 62 anos, foi jornalista, mas os jovens de hoje têm que estar preparados para saber que muito provavelmente ao longo da vida eles vão trocar de profissão, porque às vezes até a profissão dele vai acabar, né? Exatamente. E mesmo se não acabar, a maneira de fazer as coisas muda. Vai mudar, exato. A tecnologia muda. Então, se antes você era um engenheiro e você desenhava, Você fazia todo o planejamento no papel, hoje ele é todo no computador. E não é tão simples, Se você não dominar essa ferramenta, você está fora do mercado. Exatamente. Você não vai conseguir se empregar. Você também mencionou numa resposta sua agora há pouco a questão da inovação no Brasil, A gente sabe que os produtos industrializados eles têm maior valor agregado e o Brasil peca muito nesse sentido nas exportações, por exemplo. A gente sabe que o Brasil é um país, a gente até comentou num outro programa aqui que fizemos de 200 anos da independência, mostrando que o Brasil há 200 anos era um país basicamente de exportador de matéria-prima e a gente hoje, se for olhar a nossa pauta de exportações, basicamente nós continuamos assim, Então isso é um resultado também da falta de incentivo à pesquisa, inovação, desenvolvimento de tecnologia no Brasil, e a indústria sofre muito com isso também, Exato, Silvio. Olha, é importante colocar o seguinte, se hoje nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil é o terceiro maior produtor, o segundo maior exportador, foi por causa da inovação. Foi todo o investimento que o Estado fez, principalmente em cima da Embrapa. Hoje a gente tem um Centro-Oeste, uma produtividade altíssima. O Brasil hoje consegue aumentar a produção sem necessidade de aumentar o número de terras. Então, você, com tecnologias, com maquinário, com a ajuda da indústria também, com todo esse pedaço. Porque teve esse trabalho de construção. A gente precisa a mesma coisa na indústria. Se você olha hoje no mundo, os Estados Unidos acabou de divulgar um pacote de bilhões para o desenvolvimento da sua indústria. A Alemanha fez isso. O Japão fez isso, a Coreia está fazendo, o Reino Unido, a União Europeia como um todo está fazendo. Ou seja, o mundo desenvolvido, ele está preocupado com a sua própria indústria, exatamente pelo que você falou. A indústria ela tem um poder de encadeamento, de gerar crescimento em vários outros setores muito grande.
Um automóvel, por exemplo, ele tem demanda de plástico, de tecido, de borracha, de aço, de vidro, de eletrônico. Isso puxa a economia. Então, um crescimento do setor desse, ele puxa a economia muito mais, ele cresce muito mais, né? E gera, exatamente pela necessidade de qualificação, trabalho mais qualificado. Então, é preciso ter uma política industrial, tá, linkada a uma política de inovação, voltada para a inovação. E hoje os países estão fazendo o quê? O que a gente chama de política por missão ou para resolver problemas coletivos. A gente viu isso na pandemia, quando o Estado colocou seus recursos e incentivos para a produção de vacina, né? A gente notou que a gente precisa ter um setor de médico, né, equipamentos médicos, remédios farmacêuticos, que não fique dependente de uma maneira excessiva de outros países, tá? Os americanos estão fazendo a mesma coisa, a gente tem que começar a produzir também as diferentes etapas aqui dentro. Obviamente, parte da produção vem de fora, parte a gente exporta também para fora, mas eu tenho que estar preparado tecnologicamente, em termos de capacidade para atender essa demanda da sociedade. Então, é possível a gente construir uma política, tá, de interesse da sociedade, seja um problema de mobilidade urbana, seja um problema de aquecimento global, que a Alemanha, toda a sua política é baseada nisso, em energia mais eficiente em termos de produção. A gente pode colocar investimento e desenvolver a tecnologia, como a gente fez, por exemplo, no caso do álcool, né? O Brasil é pioneiro no uso de álcool como combustível e resultou o motor flex, né? E hoje a gente combinando esse motor flex álcool com um carro elétrico híbrido, por exemplo, você tem uma redução da emissão de carbono significativa. E isso foi uma tecnologia desenvolvida praticamente aqui dentro pelo apoio para resolver um problema de poluição nas cidades. A indústria brasileira, a economia brasileira como um todo, sofre muito com dois gargalos, né, Renato? A energia e os transportes, né? A gente sabe que no Brasil o custo da energia é maior do que na maioria dos países com os quais nós competimos no mercado internacional e, ao mesmo tempo, você já citou isso também na sua primeira resposta, não me falha a memória, para a indústria levar o produto de onde ela foi feito até o mercado consumidor também é um custo muito grande e, em geral, a logística brasileira é muito deficiente. Dentro dessas 21 propostas que a CNI está apresentando aos candidatos à presidência da República, como é que esse assunto está sendo abordado? Olha, na área de infraestrutura, nós escolhemos dois temas, exatamente transportes e energia. Aí eu preciso fazer um parênteses, não é que telecomunicações não sejam importantes. Telecomunicações é essencial para a indústria, principalmente para a digitalização. Claro. O 5G é essencial e a gente precisa desenvolver isso rapidamente. Só que quando você compara telecomunicações, energia e transporte, tá? Telecomunicações está um nível um pouco acima. Não está no ideal, mas está melhor do que esses dois. Também é preciso fazer, acho que o segundo parêntese, não é que nada aconteceu. Na verdade, se você olha os últimos anos, o que passou de projeto de lei no Congresso, seja estimulado pelo governo federal, seja estimulado pelo próprio Congresso, melhorando os marcos regulatórios na área de infraestrutura, é impressionante. É uma agenda que andou muito, e que vai resultar frutos. Então, a gente teve melhorias na parte de saneamento, na parte de gás natural, na parte de ferrovias, a BR do mar com cabotagem, a privatização ou a capitalização da Eletrobras, que vai permitir recuperar a Eletrobras, que estava perdendo espaço, ela vinha perdendo até pedaço do mercado. Mas é um esforço que a gente ficou muito tempo com investimento muito baixo na área de infraestrutura. Hoje, a gente, com esses processos de concessões, desses leilões, a gente conseguiu aumentar muito o investimento privado na infraestrutura. Só que o investimento público caiu demais, exatamente pelos problemas fiscais que o Estado, tanto o governo federal como vários estados, estão sofrendo. Então, a gente tem que ter um empurrão ainda maior para compensar os mais de 10 anos que nós ficamos investindo abaixo. Ou seja, não só eu não produzia mais, como eu estava perdendo qualidade nas estradas, qualidade nas transmissões de energia elétrica. E se isso não funciona, tudo fica caro na economia. Fica caro para o consumidor, fica caro para a empresa, fica caro para exportar. Renato, meio ambiente e crescimento. Esse é um tema interessante porque muita gente acha que indústria é sinônimo de poluição, indústria é sinônimo de degradação do meio ambiente. E nos anos recentes o Brasil tem sido penalizado internacionalmente
às vezes por não cumprir os seus compromissos assumidos anteriormente no que diz respeito à emissão de gases poluentes, né, e também ao desmatamento. Como é que a indústria vê o caminho para o Brasil voltar a crescer mais fortemente, fortalecer a indústria, sem ao mesmo tempo comprometer o meio ambiente? Olha, o grande problema no Brasil hoje é mais o desmatamento ilegal. Tá? Se você olha em termos de emissões, a indústria brasileira emite muito pouco em comparação com o resto do mundo, principalmente porque a nossa matriz energética é muito limpa. É uma matriz energética baseada em energia hidrelétrica, crescendo muito agora, eólica e solar, né? E um espaço para crescimento muito grande nessas áreas. Então, a gente vai continuar tendo uma matriz energética muito limpa. Então, se você compara com os países europeus ou com países asiáticos, a diferença é muito grande, é muito gritante. Então, o nosso produto já vem com uma quantidade de emissão de carbono muito mais baixa do que os demais. Isso tem uma vantagem para o Brasil. Infelizmente, nos últimos anos, a gente não conseguiu aproveitar essa vantagem, em grande parte por questões do desmatamento ilegal. Tá? Até a agricultura hoje, o crescimento depende muito menos do aumento da área plantada do que de tecnologias, ou seja, colocando mais tecnologia, aumentando produtividade, fazendo essa rotação de culturas que a gente vem fazendo hoje, você consegue aumentar a produção. Se você pega os últimos dados, a produção cresceu muito mais do que a área plantada. Então, acho que o Brasil tem toda a oportunidade de, dentro dessa demanda da sociedade mundial, de redução de emissões de carbono para combater as mudanças climáticas, de ter um selo de qualidade dos seus produtos industriais e mesmo agrícolas e pecuário muito maior do que outros países. Agora, a gente precisa aproveitar isso, a gente precisa divulgar isso, porque em termos de propaganda a gente está perdendo. Ou seja, o próprio acordo que nós assinamos com a União Europeia, o Mercosul União Europeia, ele acabou ficando meio de banho-maria por questões de meio ambiente. Obviamente, existe em alguns países, como a França, por exemplo, que é contrário ao acordo por questão da sua própria agricultura, que não consegue competir com a nossa. Tá? Então, se a gente abre esse flanco, ou seja, se você tem uma oportunidade de alguém criticar você, isso acaba acontecendo. Mas eu acho que a gente, com trabalhar mais, evitando o desmatamento ilegal, a gente vai conseguir colocar o nome da indústria brasileira, do Brasil como um todo, como um dos grandes contribuintes para a redução do aquecimento global. Burocracia é uma palavra que parece que acompanha o Brasil desde que ele foi descoberto, né? É uma expressão muitas vezes associada à nossa economia, é a tal da insegurança jurídica, né? Nós temos muita regulação no Brasil, e essa regulação, o que é pior, em constante mudança, causando, como você já mencionou também numa resposta, enorme custo para as empresas, o chamado custo Brasil vai por aí. Isso prejudica muito o ambiente de negócio e, claro, né, prejudica a geração de empregos. Que propostas a CNI tem para fazer a redução da regulação brasileira? Olha, o primeiro a gente tem que usar um sistema nas agências reguladoras e o próprio governo de análise de impacto, de conversa com a sociedade antes de colocar os projetos. E isso vem acontecendo, só que a gente precisa investir mais. Era muito comum no passado as pessoas acharem que basta fazer uma lei que resolve o problema. E isso não funciona. Você pode acabar criando mais burocracia. Ou, às vezes, você cria, por causa de um problema específico, você cria burocracia para a sociedade como um todo. Eu costumo dizer que a gente pode resolver o problema do carro passar o sinal vermelho colocando portões em todos os cruzamentos. Mas imagine o trânsito de São Paulo, ou mesmo aqui de Brasília, se a gente colocar portões no cruzamento. Ninguém vai atravessar o portão, só um tanque que vai passar por cima. Mas é uma solução que você pode dizer, resolveu o problema da pessoa passar o sinal vermelho. Sim, mas você causou vários outros problemas. Então, acho que a primeira percepção é quando a gente propor uma legislação, discutir uma legislação ou uma norma infralegal, é fazer uma avaliação de impacto. O que realmente vai impactar nisso? E dar clareza na legislação. Tá? É interessante que já existe até leis dizendo isso, que é preciso ter clareza nos textos legais, que é preciso fazer o impacto. Ou seja, tentou resolver o problema também com lei, mas não é com a prática. É preciso colocar essa prática e reduzir essa cultura da desconfiança. Como a gente falou anteriormente, o problema é que a gente tem uma desconfiança muito grande. Se elogia muito o jeitinho brasileiro, mas esse é o problema.
O jeitinho brasileiro gera mais desconfiança, acha que o outro quer se dar melhor sempre, e aí você, para evitar isso, você cria burocracia. E não só no Estado para o setor público. Entre os setores privados, você tem às vezes negócios de compra de apartamento ou outro tipo de negócio, que você vê a exigência de burocracia que uma parte exige da outra, com medo de ser enganada pelo seu negociante. Renata Fonseca, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a você e aos telespectadores. Obrigado mais uma vez, Renato. E nós agradecemos também, além da presença do nosso convidado, a você que nos acompanhou em mais uma Eleições 2022. Para você rever o programa ou compartilhar, é só acessar o nosso site, senado.leg.br, ou o nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.